Salmos 139, 1. Todos acharam? Amém? Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha boca, eis que logo o Senhor tudo conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a Tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do Teu Espírito, ou para onde fugirei da Tua face? Se subir ao céu, lá Tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que Tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a Tua mão me guiará e a Tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de Ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para Ti a mesma coisa. Pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre da minha mãe. Eu Te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as Tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não Te foram encobertos quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra. Os Teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no Teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os Teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. Se as contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, Tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra Ti, e os Teus inimigos tomam o Teu nome em vão. Não odeio eu, ó Senhor, aqueles que Te odeiam, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra Ti? Odeio-os com ódio perfeito. Tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Vou chamar o apóstolo para fazer essa oração inicial. Feche seus olhos, da maneira que você souber falar com o Senhor nessa noite, peça para Ele falar com você. Você veio até aqui, eu sei, para ouvir a voz de Deus, então peça para o Senhor falar com você. Pai, eu quero Te agradecer por essa noite, por cada vida que o Senhor trouxe até aqui, por aqueles que estão nos acompanhando através dessa transmissão, Senhor, pelo Facebook. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu sei que há uma porção da Tua palavra para ser liberada sobre nós, e nós queremos ouvir a Tua voz nessa noite. Em nome de Jesus, Senhor, abre os nossos olhos espirituais, abre os nossos ouvidos, nos dá, Senhor, a revelação da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, tudo aquilo que vem para nos distrair, para roubar a nossa atenção, para nos desviar, todo outro pensamento caia por terra em nome de Jesus Cristo, e nós possamos estar, Senhor, com o nosso coração atento, com o nosso coração aberto, com a nossa mente cativa à obediência de Jesus Cristo, e recebemos, Senhor, a porção que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite, Pai. Que a Tua palavra, Senhor, traga cura, traga restauração, que a Tua palavra traga direção àquele que chegou aqui perdido, que a Tua palavra, Senhor, seja fortalecimento, acrescente a fé, que nós possamos sair daqui marcados por essa palavra, para viver, Senhor, tudo aquilo que o Senhor já tem preparado para as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Na minha visão, esse Salmo 139, ele é o mais lindo que Davi escreveu. Ele mostra ali os atributos de Deus. Davi, ele fala como Deus é grande, como Ele é pequeno. Ou seja, como Deus é uma coisa sobrenatural muito grande. E ele fala da nossa pequenez.
de como nós somos pequenininhos perto de Deus. Por isso é que a gente sempre tem que querer mais de Deus e menos de nós. Se Deus ele é tudo isso, se Ele é tão grande assim, Ele é aquele que move o sobrenatural, por que não mais dele e menos de nós? Amém? Eu vou dividir esse Salmo 139 em 4 partes. A primeira parte eu vou falar sobre a onisciência de Deus, que está nos versículos 1 a 6. Então Deus ele é ciente de todas as coisas. Não adianta tentar se esconder, não adianta tentar esconder nada de Deus, porque Ele já sabe, antes de você. Segunda parte, eu vou falar sobre a onipresença de Deus, que está do versículo 7 ao 12. Davi fala que não adianta a gente se esconder dele, que Ele vai nos achar, porque Ele está presente em todos os lugares. Ele está presente aqui hoje. Amém? Ele é onipresente. Ele é onisciente. Então Ele sabe tudo que passa dentro de mim. Ele sabe tudo que passa dentro de ti. Ele está aqui hoje. Ele está lá na CR hoje. Ele está na IBAN. Ele está na CNE. Ele está em todos os lugares. Ele está na tua casa. Ele está na minha casa. Ele é onipresente. Ele é, por isso que Ele é muito grande. A terceira parte que eu vou falar é sobre a onipotência de Deus, que está do versículo 13 ao 18. Ele pode todas as coisas. Todas as coisas. Nada é impossível para Ele. Ele é o Deus do impossível. Aquilo que nós homens não conseguimos mais fazer, aí sim, a hora que Ele entra e fala: filhinho, deixa comigo que eu faço. Amém? E por último, eu vou falar sobre a santidade de Deus, que está nos últimos versículos 19 a 24. Ele é santo. Vamos entender como que tudo isso vai impactar a nossa vida, no nosso dia a dia, nossa vida cotidiana. A onisciência, a onipresença e a onipotência é uma coisa que só Deus tem. Você não vai encontrar ninguém onisciente. Alguém conhece aqui alguém onisciente? Alguém tem 2 lugares? Alguém conhece? Alguém conhece aquele que consegue fazer o impossível, assim? Coisas que são impossíveis para o homem? Não tem. É só Deus que Ele tem. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Agora, a santidade, Ele divide conosco isso, né? Em Levítico 19:2 está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ele ainda fala para que nós sejamos santos também. Eu não conheço nenhum santo, eu não sou santo. Mas Ele nos dá essa chance, essa oportunidade de sermos santos, como Ele é santo. Ao mesmo tempo que o Salmo 139 traz uma palavra preocupante, aterrorizante, uma coisa assim, que dá medo, porque Ele sabe de tudo. Ele sabe tudo que passa na tua mente. Tudo que está passando pelo teu coração, Ele já sabe. Em contrapartida, é uma mensagem de conforto, porque Ele sabe tudo, Ele quer te ajudar, Ele quer te amparar. É o momento que Deus Ele é Pai, então é o momento que Ele vai fazer aquilo por você. E eu quero falar com você hoje sobre esse Deus, que é um Pai, que opera sobre nós. Não adianta. Deus, Ele sabe de tudo que a gente faz. Até o que a gente está pensando em fazer, Ele já sabe. Então não adianta tentar se esconder de Deus, porque Ele já vai saber o que você vai fazer. A palavra falou isso, nós vamos ler novamente. Vamos ler então, de 1 a 6, onde eu vou falar sobre Deus onisciente. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. De longe percebe os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos estão bem conhecidos, antes mesmo que a palavra chegue à minha boca. Ele já sabe, bem antes de você falar alguma coisa. Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Aqui Davi mostra o Deus onisciente. Ele começa essa oração dizendo: Senhor, Tu és aquele que me sonda e me conhece. E não é para Davi, é para nós. Senhor, Tu és aquele que me sonda e me conhece. Ele nos conhece no mais profundo.
mais do que nós mesmos nos conhecemos. Sondar aqui, ele fala que é alcançar o mais profundo, ou seja, aquele local onde nem você sabe, nem você conhece. Ao dizer assim, Senhor, tu me sondas e me conheces, ele declara isso. Davi declara que Deus conhece mais da vida dele do que ele próprio. Isso é a mesma coisa conosco. Deus conhece mais da gente do que nós mesmos conhecemos. Aqui Davi mostra a grandeza de Deus, a grandiosidade de Deus e a pequenez dele. Porque Deus conhece ele mais do que ele mesmo. Então ele é muito pequeno perto desse Deus. A partir do verso 2, ele já fala que Deus conhece o dia a dia dele, a rotina dele, as coisas que ele vai fazer até. Mas ele vai mais além ainda. Ele fala que Deus percebe de longe os seus pensamentos. Ele apresenta um Deus que não está preso em limites. Ele não está preso, ele conhece até os pensamentos de Davi. Ele fala de um Deus que percebe cada pensamento do homem. Todos os pensamentos do homem. E aí a gente começa a pensar um pouquinho como é esse Deus. Se ele conhece os nossos pensamentos maldosos, maliciosos, e ele é um pai de amor. Um pai de sangue não conhece o pensamento do filho. O filho não conhece o pensamento do pai. Por mais que haja amor nesse relacionamento, o marido não conhece o pensamento do cônjuge e vice-versa. Por mais que eles se amem, mas Deus, ele conhece os nossos pensamentos mais escondidos possíveis. Dá para imaginar assim, como Deus ele é perfeito? A ciência estudou e falou que passa pela nossa mente mais de 10 mil pensamentos por dia. Só que nós mesmos não conseguimos, não temos a razão, o raciocínio lógico de entender esses pensamentos. Então muitos dos pensamentos que passam pela nossa cabeça se perdem, a gente não sabe, mas Deus sabe. Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Por isso é que Davi diz que Deus também conhece cada uma das nossas palavras, antes mesmo delas chegarem à nossa boca. Antes da gente falar alguma coisa, Deus já conhece. Deus já sabe o que você ia falar. Amém? Amém? Isso não é maravilhoso? Ele é o Deus do sobrenatural. Nós cantamos sobrenatural aqui, mas Ele é o Deus do sobrenatural. Você consegue imaginar isso? Antes de você falar, Ele já sabe. Ele te conhece assim, numa profundeza tão grande, que Ele sabe aonde que aperta o teu calo. E aí, a gente tem que entender que isso pode ser, como eu falei, bênção, mas também pode ser maldição. Se os teus pensamentos são pensamentos de lascívia, são pensamentos de maldade, Deus conhece os teus pensamentos. Nós temos uma luta diária, porque todo mundo tem uma luta diária com o seu pensamento, com a sua mente, as coisas que vêm à frente. Em Efésios 6,11 Deus fala, revestir-vos da armadura de Deus. Se Ele fala para nós nos revestirmos da armadura, é porque tem uma batalha, tem uma guerra acontecendo. No versículo 12 ele já fala, mas essa guerra, essa batalha, não é contra o homem, não é contra a carne e sangue, é no mundo espiritual. E é aqui que a gente tem que se revestir sim da armadura. E esse revestimento ele é diário. Amém? Vamos entender um pouquinho agora do Deus onipresente. Salmo 139, 7, de 7 a 12. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti
as trevas são luz. Dá para tentar imaginar que esse Deus, ele está em todos os lugares? Dá para imaginar, mesmo que você tenha que se esconder na morte, Deus vai estar lá. Mesmo que você tenha que se esconder no inferno, Deus vai lá, Deus está lá. Mesmo que você fuja para qualquer lugar, Deus está lá. Ele não vai se esconder de você. Ele sabe onde você está. Ele sabe os detalhes do teu paradeiro. Ele conhece tudo, tudo, tudo. Primeira reação, imagino assim, de um cara que não está alinhavado, aliançado com Deus, deve dar um desespero em pensar: poxa, eu estou fazendo isso e Deus está sabendo. Em contrapartida, Deus, ele é um Deus presente, ele é um Deus misericordioso. No mesmo momento que você está caindo, você clamou para o Senhor, ele está com a mão para te amparar. Amém? Esse é o Deus Pai. Esse é o Deus que está presente em todos os momentos. Ele não quer fazer mal para você. Ele quer te tirar do pecado. É isso que Ele quer. Ele é Pai, Ele te ama, Ele me ama como filho. Como um pai ama um filho. Esse sentimento de medo, de fugir, a gente já vê isso desde o início, né? Desde Adão e Eva, né? Que tentaram se esconder. E não adiantava se esconder. Porque Deus sabia de todas as coisas. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele estava ali, Ele estava vendo tudo. Não adianta. Ela tentou se esconder, mas não conseguiu. E Davi mostra nesse salmo que a gente nunca vai poder se esconder desse Deus onipresente. Davi diz que os olhos de Deus o encontram onde quer que ele vá. Em qualquer lugar que ele vá, Deus vai encontrá-lo. Não tem como. Seja no céu, seja no inferno, Deus vai encontrá-lo. Caso o homem tente recorrer às trevas, Deus vai estar lá. Aquilo que eu falei agora. Caso ele vá buscar a santidade, Deus vai estar lá. Não importa, você não vai se esconder. Jamais alguém poderia se esconder nas trevas daquele que no princípio disse que haja luz. Através do profeta Isaías, Deus diz: eu formo a luz e crio as trevas. Foi Ele quem criou tudo. Tudo é dele. Não importa, não adianta você querer se esconder. Aleluia. Vamos falar um pouquinho sobre Deus onipotente. Salmo 139, 13. Estou brincando aqui com o vento. Salmo 139, 13. Tu criaste o íntimo do meu ser, me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso eu tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Deus, Ele mostra aqui a sua onipotência. Como Ele tem poder. Aqui Davi diz que Deus o teceu no ventre da sua mãe. Ele é um tecelão perfeccionista. Ele fez aquilo, Ele nos fez perfeitos. Ele nos fez da forma que Ele queria. Então, meu querido, se você é gay, Ele te fez assim. É da forma que Ele queria. Se isso fosse errado, Ele não teria te feito dessa forma. Ele teria te feito de uma outra forma. Você seria hétero. Deus sabe de todas as coisas. Hoje, as igrejas convencionais, elas acabam afastando os gays das igrejas. Porque entendem a palavra de uma forma diferente. Se não fôssemos nós, gays, como uma igreja inclusiva, muitos desses estavam morrendo. Como nós vemos hoje, muitos se suicidam,
muitos perdem realmente a vontade de viver, muitos perdem realmente a vontade de voltar para uma igreja. Nós que evangelizamos nossos aplicativos, o que a gente mais ouve é isso. Eu era cristão, tantos anos na Assembleia de Deus, tantos anos na Batista, mas fui expulso, muitas vezes nem foi expulso, mas não quero, aquilo ali é hipocrisia, eles não me aceitam do jeito que eu sou. E aí veio, Deus nos fez assim, para que hoje nós estivéssemos aqui de portas abertas, e falar desse Deus que não faz acepção de pessoas, e falar desse Deus que é maravilhoso, e que te aceita exatamente da forma que você é, porque Ele é perfeito, e Ele te fez perfeito, do jeitinho que Ele queria que você fosse criado. Amém? Depois de 3.000 anos aí, a ciência descobriu que nosso corpo humano, ela tem tecido com bilhões de células. Bilhões de células. Olha que curioso, eu fiquei estudando isso. Eles acham, bilhões não, trilhões. Os cientistas imaginam que nós tenhamos no nosso organismo cerca de 30 trilhões de células. Dá para imaginar? 30 trilhões de células, minúsculas, né? Mas 30 trilhões de células. O núcleo de cada célula, do DNA, todo mundo já viu aquele desenho do DNA que parece uma fitinha? Sabe quanto mede uma fitinha dessa de cada célula? 2 metros. Aí você vai olhar para você e falar, como assim? 30 milhões de células, 2 metros, mede essa fitinha assim. E ela não se embaraça, porque Ele é o Criador. Ele nos fez de forma perfeita. Aí vou fazer uma conta, 30 trilhões vezes 2 metros, daria 60 trilhões de metros. Aí eu fui ver quanto que era uma volta ao mundo, dando a volta no globo. 40 milhões de metros. Nós temos dentro de nós 30 trilhões de metros. 60 trilhões de metros. E para dar a volta no mundo é 40 milhões de metros. Dá para entender como Deus ele é perfeccionista? Dá para entender como Ele é perfeito? Ele fez as nossas células de uma forma tão pequenininha, que para medir essa fita de 2 metros, ela está tão enroladinha, que tem que medir em milésimos de metro. É um grau tão pequeno, mas o mais incrível é que Ele é tão perfeito, Ele nos fez de uma forma tão perfeita, que não embaraça nenhuma dessas fitinhas do DNA. Será que Ele não nos fez dessa forma? Será que o meu está tudo embaraçado porque eu sou gay? De Deus, Ele nos fez perfeitos, como qualquer um que estiver passando na rua. Amém? Engraçado que a própria ciência não sabe responder isso. Como que não embaraça? Como que isso aí consegue manter dentro de um corpo? Mas o Salmo 139, que diz que isso que é possível, porque o próprio Deus é quem teceu o homem e Ele é perfeito. Amém? Outro ponto, no verso 16, o Davi afirma que os nossos dias foram escritos no livro de Deus, antes mesmo de nós nascermos. Davi ele era tão ungido assim, ele tinha uma intimidade tão grande com Deus, que ele falou isso, ou seja, já está escrito no livro os nossos dias, do começo que nós nascemos até o fim das nossas vidas. Agora Deus nos deu o livre-arbítrio. Podemos mudar isso? Podemos. Ele nos deixou, Ele nos deu essa opção de mudança. Semana passada, essa semana, aliás, eu estava conversando com um irmão. Ele perdeu o pai em novembro. E na semana retrasada ele perdeu a filha de 13 anos. E aí a gente para pensar, e ele se sentiu revoltado com Deus, e ele falou que Deus é esse, que muda a ordem natural das coisas. Eu enterrar o meu pai foi muito doloroso, mas até que é normal. Meu pai era mais velho, agora eu enterrar minha filha de 13 anos, e realmente você fica numa situação difícil de responder e de querer ajudar. Eu tenho 3 filhos, não sei o que seria, nem quero passar pela minha cabeça uma situação igual a essa. Eu falei isso para ele. Mas
a gente tem que entender que a grandeza de Deus, ela é muito maior. Ele já escreveu, como eu falei agora, a nossa vida até o último dia. O que será que aconteceria com essa menina daqui a um tempo? Ela era uma criança. Hoje ela é inocente, ela está nos braços do Pai. Então o que eu falei para ele? O que será que aconteceria com ela num futuro? Qual seria o futuro dela depois da morte? Difícil, claro que é difícil, gente. Não vamos ser hipócritas, né? Imagina perder um ente querido, é difícil. Imagina perder um filho de 13 anos, uma criança. Mas Deus, Ele é sábio. Ele sabe muito mais do que nós. Difícil da gente aceitar? É difícil, mas a gente tem que entender que Ele é quem já escreveu a nossa vida. No livro da vida está escrito tudo o que nós vamos fazer. Amém? Agora, e com certeza Ele escreveu o melhor para a gente, né? Vocês conhecem algum pai que é o pior para o filho? Não? Ninguém, né? Não tem um pai que é o pior para o filho. Tenta imaginar que, como eu falei, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Tenta imaginar você, se você se deixasse 100% dependente dEle. Ele já descreveu o melhor para você? Vamos deixar o nosso livre-arbítrio de lado? Vamos deixar a nossa vontade de lado, o nosso eu de lado? Difícil, né? Vamos deixar o nosso eu de lado, entregar as nossas vidas 100% dependência de Deus. O que você acha que Ele vai fazer com a nossa vida? Que vida que nós teríamos aqui no mundo? Hein? Que vida nós teríamos aqui no mundo? Uma vida perfeita, porque Ele é perfeito. Ele já escreveu a nossa história. Paulo, em Romanos, ele ficou tão extasiado como Davi, quando Davi mostra essa grandeza do Senhor, que ele escreveu: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Por ser quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém? Vamos falar sobre a quarta parte e última. A santidade de Deus. Está no Salmo 139, de 19 a 24. Quem dera matasses os ímpios, ó Deus. Afastem-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade, em vão rebelam-se contra ti. Acaso eu não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável, considero-os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e reconhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta há algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Essa última parte dos Salmos era a única conclusão possível depois de Davi ter visto quem realmente era Deus para ele, a grandeza de Deus. Primeiro, ele demonstra sim a sua indignação contra aqueles que ousam fazer pouco caso do Senhor. Por isso ele declara odiar os ímpios. Só que é importante entender aqui que Davi, ele não odeia os seus inimigos, ele odeia os inimigos de Deus. Amém? Davi, ele não está declarando a sua ira contra os inimigos dele, mas sim contra aqueles que que odeiam a Deus. Essa ira, ela é a reação daqueles que conhecem a Deus. Imagina você sabendo a grandeza, a grandiosidade desse Deus, e você vê as pessoas que odiavam Ele. Ele não está preocupado com a sua honra, Davi aqui. Ele está preocupado com a honra de Deus. Como se precisasse, né? Deus é Deus.
E aí a gente vê aqui o conselho de Paulo quando ele diz: irai-vos e não pequeis, em Efésios 4:26. Mas Davi também, ele demonstra que ele não é um hipócrita. Ele sabe que ele não era melhor do que ninguém que estava lá. Ele era igual a todos que estavam lá. E aí sim, Davi sente sim o temor real da santidade de Deus. Naturalmente, aqui ele encerra a sua oração com um sincero pedido para que Deus o sonde, prove, esquadrinhe e veja se há algo de errado nele. Davi reconhece que nem mesmo ele é capaz de discernir completamente o seu coração. Como eu falei, Deus sim conhece o coração do homem. Deus conhece. Nem Davi mostra que não conhece o seu próprio coração. Davi, ele temia que algum mal pudesse estar dentro dele. Está isso no versículo. Ele pede: dirige-me pelo caminho eterno, Senhor. A gente vê aqui nesse Salmo 139 alguns pontos mais importantes. Primeiro, que é impossível a gente enganar Deus. Não se iludam, amados. Não se iludam. Deus, Ele quer o teu melhor, com certeza. E Ele já sabe aquilo que você vai fazer. Naquele momento que você for cair, se o teu arrependimento vem, naquela hora o Senhor ampara com a mão dele. Você vai poder sentir a mão de Deus e te tirando daquele sufoco. Ele ficou, a gente vê aqui, quando Samuel foi na casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel, né? E ele entrou e ficou abismado com a estatura, com o porte do irmão mais velho de Davi, de Eliabe. Mas Deus falou para ele: eu não estou olhando a aparência. Eu não estou olhando se ele é alto, se ele é forte, se ele tem olho azul, se ele é branco, se ele é negro. Deus, Ele olha o meu coração e o teu coração. Eu sou igual a você para Deus. Ele vai olhar o que? O teu coração. Ele vai sondar o meu coração. Então não se sintam inferiorizados, ou porque você é muito baixo, ou porque você é muito alto, ou porque você se acha feio. Porque para Deus todos nós somos iguais. Ele vai olhar o nosso coração. Ah, mas aquele é rico. Amados, não importa, Deus não está olhando a nossa conta bancária. Na palavra de Deus, Jesus falou que é muito mais fácil entrar um camelo pelo buraco da agulha do que um rico herdar o reino dos céus. Deus não está olhando o nosso bolso. Tem a passagem da viúva pobre, ela tinha 2 moedinhas só. Enquanto os outros milionários estavam entregando muito dinheiro, a viúva deu 2 moedinhas, e para o Senhor a viúva foi muito mais importante do que os próprios milionários que estavam lá. Ele é justo. O Deus que eu sigo, o Deus que você segue, Ele é justo. Ele tem grandes coisas para as nossas vidas. Não tenha dúvida, basta que você entregue o teu coração para Ele, da forma que você está hoje. Não precisa se preparar. Eu vou me preparar, não estou preparado para entregar minha vida para o Senhor, para entregar o meu coração. Não precisa se preparar. Deus, Ele quer exatamente do jeitinho que você está. Amém? Amém. Outro ponto. No Salmo 139, Davi nos ensina que é impossível escapar do Deus onipresente. Ele vai estar em qualquer lugar. Não adianta. Jonas até tentou, mas não conseguiu. É impossível se esconder do Deus onipotente. Não adianta. Todo o poder é dele. Ele sabe todas as coisas. E Ele nos mostra, nos ensina, que é impossível nós sermos as mesmas pessoas depois que você conhece Deus na intimidade. Isso é a conversão. No momento em que você está levando uma vida e você dá de encontro com Jesus, Ele se mostra, se apresenta para você na sua grandeza, é impossível eu e você continuarmos sendo as mesmas pessoas.
Deus, Ele traz mudança. Ele traz transformação nas nossas vidas. É isso que é o papel dele. Ele está assim, sempre de braços abertos, sempre te esperando. Ele sempre quer o melhor para você. Basta o teu coração. Para terminar, como Davi, né? Como que a gente conhece a Deus e não, a gente não fica indignado com a rebelião de um pecador contra ele? Foi como Davi falou, ele não se irou com as pessoas, com seus inimigos. Ele se irou com os inimigos de Deus. Como a gente não ficar indignado? Nós que já conhecemos Deus na profundidade, ver a barbárie das pessoas que falam mal de Deus. Como que a gente pode ser conivente com isso? Como que a gente pode conviver com isso? Eu quero deixar para você que a oração de Davi, no finalzinho do capítulo, seja também a tua oração. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta há algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Amém? Vamos fechar os nossos olhos.